10 minutinhos? Fala, Deltan, qual foi o golpe de Estado que o STF diz, que o STF deu, segundo o Jornal dos Estados Unidos? O que seria isso? Grande jornal americano Wall Street Journal diz que há sim um golpe de Estado no Brasil, mas quem deu foi o STF. Eita. Para tudo que você está fazendo e senta na cadeira para ver isso que é incrível. Aliás, senta aí por duas razões. Primeiro, para me dar a sua opinião sobre o meu novo visual com esse novo óculos. O que vocês acharam, hein? Conta aí pra mim. A minha esposa e a minha mãe amaram. Elas disseram que eu fico lindo. E elas são tão imparciais e insuspeitas quanto o Alexandre de Moraes. Ou melhor, só Moraes ganha delas porque ele é um poço de isenção, não é? Me conta aí nos comentários se vocês gostaram. E em segundo lugar, agora é sério, porque um dos maiores jornais do Brasil, um dos mais lidos, de maior prestígio mundial, Wall Street Journal, publicou um artigo devastador para o Supremo Tribunal Federal e para a imagem do Brasil, ao dizer que quem deu um golpe de Estado por aqui não foi Bolsonaro, não foi a direita, mas foi o próprio STF. O artigo foi escrito pela Mary Anastasia O'Grady, que é uma articulista lá do Wall Street Journal. Ela é membro do conselho editorial do jornal e ela publica semanalmente a opinião dela sobre o que acontece nas Américas, fora dos Estados Unidos. E ela acompanha com lupa o que acontece no Brasil faz tempo e já tinha publicado colunas sobre as ações do STF. Pois bem, em setembro do ano passado, a Mary O'Grady ela já tinha dito que Moraes e o STF estão imersos na política até o pescoço e que a atuação era partidária do STF ao bloquear o X e ao reprimir críticas ao governo Lula. Ela entendeu que as medidas eram totalmente desproporcionais e intrusivas nas mídias sociais. Aí, em fevereiro desse ano, a Mary disse que o Moraes tem reprimido a liberdade de expressão online contra manifestantes anti-governo e contra críticos do tribunal. Mas a maior porrada de todas, sem sombra de dúvida nenhuma, veio agora. E já começa no título. Vem comigo então ler alguns dos trechos mais importantes do artigo, que eu traduzi aqui para vocês para o português, e venho analisar aqui com profundidade alguns pontos que eu destaquei. Olha aí. Um golpe de Estado da Suprema Corte no Brasil. Gente, olha o título. Golpe de Estado de quem? Da Suprema Corte no Brasil. Olha o que o jornal diz, porque isso aqui é porrada atrás de porrada. A liberdade nas Américas enfrenta um grau de perigo nunca visto desde a Guerra Fria. O maior risco não é, como aconteceu nas décadas de 70 e 80, a repentina tomada de poder pelos militares. Não. Ainda não é tarde para resgatar o Brasil de um retrocesso semelhante à ditadura. Acontecimentos recentes oferecem esperança de que uma tomada gradual de poder... Você está vendo uma coisa que já pinço um detalhe. A própria jornalista americana não enxerga a ditadura como benéfica. Tem gente que fala assim, eu não voto no Bolsonaro, eu não quero mais a direita por conta da ditadura. Ninguém que é bolsonarista, ninguém que quer a volta da direita quer a volta da ditadura, cidadão. O que a gente quer é um país liberto economicamente. É o conservador sendo restabelecido aqui, o capitalismo dominando, como qualquer país que está tendo sucesso no mundo é capitalista. O Lula quer implantar o socialismo aqui. Ontem mesmo eu vi um vídeo muito interessante, que a menininha fala no Instagram assim, tá vendo? Se eu fosse presidente, eu daria dinheiro para os pobres e para os mendigos. Aí a tiazinha que tá do lado da menina fala assim, isso, bem-vindo à esquerda, minha filha. Aí o tio fala assim, mas você não precisa ser presidente para dar dinheiro para os pobres e para os mendigos. Você vai lá na minha casa, corta a grama, eu te dou R$50 e você distribui para os pobres e para os mendigos. Aí a menininha fala assim, mas não seria mais fácil os pobres e os mendigos ir lá e capinar o jardim e ganhar os seus R$50 do que eu ganhar para dar para eles? Aí o tio fala, bem-vindo à direita. Né? O que a direita quer não é um país na ditadura. Não, se você acha isso, está errado. Se você teme a ditadura, você tem que temer o que está acontecendo hoje. Hoje não é uma ditadura ainda, mas é político da direita da oposição sendo perseguido, a democracia sendo abalada, porque não existe democracia sem oposição. Como que você vai ter um voto democrático, que você tem livre escolha para o voto, se você só tem candidatos da esquerda? Aliás, você foi bastante enganado com 2 candidatos da esquerda por muito tempo, que você achava que um era direita. Por exemplo, Geraldo Alckmin. Quantas vezes eu votei no Geraldo Alckmin? Eu votei até no Aécio Neves contra a Dilma, porque eu não voto no PT de jeito nenhum. Eu não consigo ver boa intenção num partido sindicalizado como esse aí, que quer vender a alma do nosso país a troco do imposto que os empresários pagam. É muito fácil você dar dinheiro para os outros quando esse dinheiro não é seu. E é isso que a esquerda vem fazendo. Não temos uma ditadura. Em curso há 6 anos, possa ser revertida. Que tomada de poder é essa? Vamos ver o que ela diz e como reverter. Ela vai contar isso no artigo. E vejam bem, ela está dizendo aqui com toda... Gente, chega tacando o dedo no joinha e se inscreva nesse canal, tá? Vocês chegaram em massa agora, demorou um pouquinho. Taca o dedo no joinha e se inscreva nesse canal aqui. A gente está com 92... Batemos 92.500 na última live. 92.591 nesse momento. Taca o dedo no joinha que já vou mostrar o giro do peão lá, tá? Vamos ver aí quem que não é inscrito que chegou agora. Ó, conseguimos mais alguns inscritos, daqui a pouco a gente mostra. Vamos tentar bater 92.700 aqui. Será que tem 92.700 brasileiros indignados com a gestão do presidente Luiz Inácio? Todas as letras, que o Brasil está quase se tornando uma ditadura, que falta pouco para isso, que não é tarde ainda para evitar que isso aconteça, o que só vai depender de nós. E as referências que ela usou aqui no artigo são das ditaduras aqui da Venezuela, de El Salvador, para dizer que o Brasil está rumando para o mesmo buraco ditatorial. E quem que é o responsável por tomar o Brasil, transformar ele numa ditadura? Quem? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó.
O problema em Brasília começou em 2019, quando o STF alegou ter sido vítima de calúnias e ameaças e invocou uma norma interna que lhe conferiu o poder de instaurar inquéritos secretos sobre supostos crimes contra seus membros. Primeiro, instalou o inquérito das fake news, assumindo-se como indiciador, investigador e juiz. Isso foi uma violação dos direitos constitucionais dos brasileiros, que têm o direito de ter os seus processos criminais julgados em tribunais locais e estaduais, com acusações apresentadas por promotores locais e estaduais. Gente, como que o jornal americano consegue colocar isso tão às claras assim, e os nossos grandes jornais da grande imprensa aqui no Brasil não fazem isso, hein? Como que é possível que um jornal estrangeiro consiga fazer a denúncia que deveria ser feita aqui no Brasil? Algo que era óbvio, evidente, patente, ululante, mas que a nossa velha imprensa não só esconde, como ativamente passa pano e até apoia. É inacreditável. Por que a nossa grande imprensa não consegue ser tão clara, tão direta e tão incisiva assim? Eu vou te dizer, porque muitos deles não querem perder acesso às suas fontes supremas, ou então a verbas milionárias de publicidade do governo federal. Sabe quem que não recebe nenhum centavo do governo e faz essa mesma crítica aqui do Wall Street Journal desde 2019? É a Gazeta do Povo. É por isso que a gente tem que apoiar jornais como a Gazeta, que compartilham dos mesmos valores que nós e nunca se esquivam de criticar os donos do poder. Eu vou deixar o link para você se tornar membro da Gazeta, se inscrever aqui embaixo na descrição. E vamos continuar. Olha aqui, ó. O ministro Alexandre de Moraes, conhecido por sua oposição ao então presidente Jair Bolsonaro, foi escolhido a dedo pelo então presidente do STF, Dias Toffoli, para conduzir o inquérito, embora a escolha dos ministros seja, ou devesse ser, aleatória. Os investigadores monitoraram as contas de pessoas politicamente incorretas nas redes sociais, criminalizaram suas opiniões e as prenderam preventivamente. Alguns juristas reclamaram que o tribunal estava violando a imparcialidade, a liberdade de expressão e o sistema de justiça adversarial. Mas o Senado se esquivou do seu dever de disciplinar o tribunal. De novo, gente, a jornalista aqui acertando, fazendo algo que aqui no Brasil só a Gazeta... Você que está chegando agora, tá? O Deltan Dallagnol está lendo aqui o Wall Street Journal, tá? Onde os Estados Unidos apontam que o STF, tá? O STF aplicou um golpe de Estado no Brasil. Você nem percebeu. Presta atenção. Taca o dedo no joinha e se inscreve nesse canal aí. Se você tá de saco cheio. Se você acha que nós estamos numa nice, você que tá aí no chat, quer participar, interaja comigo. Você acha que nós estamos numa nice? Nós temos que continuar do jeito que tá tudo bem, esse é o auge do Brasil. Você coloca 2. Se você quer mudar esse país, se você tá de saco cheio do Lula, do Moraes e companhia, você tá com 1 aí. Deixa eu ver como é que tá. Deixa eu ver quem é que tá aqui. Deixa eu ver quem é que tá. Todo mundo quer o 2. Tá tudo bem. Lucas, João, tá tudo numa nice. Tá ótimo pra você. Maravilha. Tá com 2 quem tá numa nice. Tá com 1 quem tá de saco cheio. Tá com 1 quem tá de saco cheio desse país aqui no controle político. A administração tá uma Merlin. Tá com 1 quem acha que a administração tá um lixo. Tá com 1 quem acha que aposentado foi roubado pelo sistema aqui. Tá com 2 se você acha que tá tudo bem. Que isso aqui tá voando. Tá uma Europa de maravilha. Tem mais um aqui, parece. Thiago Luiz tacou logo 3-1. Segue. Se inscrevam no canal, não é só tacar 1, hein? Continua aí que eu tô vendo. Tá de saco cheio, então vaza, Lucas. Vaza você. Quem te convidou pra live? Pô, democraticamente, você quer que eu vazo pra onde? Eu vou pro Paraguai, eu já falei. Se 2026 não mudar isso aqui, eu vou pro Paraguai, pô. Fica tranquilo. Do povo e outros poucos jornais e jornalistas fazem, mostrando que a culpa disso tudo continuar acontecendo é do Senado, que se esquiva de cumprir o seu dever constitucional de punir os abusos do Supremo com o processo de impeachment constitucional. Segue aqui ela. Assim, em julho de 2021, eles iniciaram um inquérito da milícia digital visando empresas de tecnologia e suas plataformas. Isso os forçou a censurar conteúdo, desmonetizar brasileiros que tinham opiniões que o tribunal considerou inaceitáveis. Veja bem, o descumprimento significou que as empresas não podiam mais operar no Brasil. Preste atenção que a partir daqui, a matéria já vai mostrando como o golpe de Estado Supremo foi se consolidando. O ministro Moraes também chefiou o TSE durante a campanha presidencial de 2022, que opôs Lula à presidência da República, ao presidente da República, senhor Bolsonaro. O ministro tornou o tribunal notavelmente mais político do que antes, monitorando ativamente o discurso de partidos, candidatos e cidadãos e censurando aqueles com quem se discordava. Quem lembra da omissão dada e missão cumprida? Quem lembra da censura ao documentário do Brasil Paralelo? Quem lembra da censura à Gazeta do Povo, aos vídeos do Bolsonaro associando Lula às ditaduras e à corrupção, ao vídeo do Nicolas, o Faz o L? Eu lembro de tudo isso, gente. Olha aqui. O senhor da Silva tomou posse sem incidentes em 1º de janeiro de 2023. Mas uma semana depois, um grupo de bolsonaristas marchou em direção a prédios federais em Brasília. Algumas pessoas entraram onde houve violência e vandalismo. O tribunal classificou a ação como uma tentativa de golpe. Mas a maioria dos envolvidos parecia amada por marginais de tênis vagando pelo local sem armas. Nenhum soldado saiu das instalações militares. Meu Deus do céu, gente. Até o Wall Street Journal sabe que aquilo não foi um golpe de Estado. Foi vandalismo. Foram crimes de danos que têm que ser punidos, mas não golpe de Estado. Mas o verdadeiro golpe estava dado. Olha aqui. O ministro Moraes instalou 3 novos inquéritos secretos. Eu me desvirtuei, eu tava falando que eu não sou fã de político. Você pode duvidar do Bolsonaro. Ele tá falando do 8 de janeiro aqui. Você pode duvidar, pode não gostar que ele seja chamado de mito. Mas sabe por que ele é mito? Porque ele tem uma coisa que o Lula não tem, por exemplo. Se chama liderança carismática. O Bolsonaro, ele carrega pelo carisma. Você deve conhecer gente que foi pra rua pra defender o Bolsonaro sem ganhar nenhum real. Que pôs gasolina no carro com seu dinheiro. Que não ganhou nenhum lanche de mortadela. Você deve conhecer. Eu não fui.
Tá? Eu confesso que eu não fui em manifestação popular até hoje. Tá? Até hoje. Mesmo porque eu defendo a transição e não defendo a persona. Mas se a gente quer uma mudança hoje, a persona é Jair Messias Bolsonaro. Isso eu entendo. Tá? Ah, não, coloca uma terceira via. A terceira via vem um Marçal. Vem um oportunista falando que é direita, como aconteceu aqui na minha cidade. Ah, eu sou direita. Tirou todo mundo da esquerda do poder, manteve todos os secretários, manteve tudo na mesma rotina, continua a mesma roubalheira. Vergonhoso. E aí é nessa hora que a gente fala assim, cara, será que a gente tem esperança na política ou será que é um karma o que a gente vive nesse país aqui? Será que o Brasil ele é fadado a ser um eterno karma de um case de que não dá certo? Você acredita que tem como mudar esse país aqui? Ou você acredita que o Brasil vive num karma para sempre dar errado? Se você acredita na mudança política desse país aqui e que a gente ainda tem chance de dar certo, você coloca o 1. Se você acredita que a gente vive num karma e independentemente de quem estiver lá em cima, a coisa vai estar sempre um lixo, você tá com o 2. Deixa eu ver o nível de esperança do pessoal que está aqui comigo. Quero ver o nível de esperança. Você acha que a gente tem chance de mudar, principalmente em 2026, começar essa mudança? Tá com 1. Se você acha que não tem jeito, isso aqui é um karma coletivo que a gente nasceu para ser essa eterna coisa de louco que a gente não consegue entender, você tá com 2. Quero ver o seu nível de esperança, independentemente do seu lado. Independentemente do seu lado. Termina, Deltan. 1.500 suspeitos foram presos e alguns permaneceram presos por até um ano, aguardando julgamento. Alguns foram condenados a penas severas por transgressões menores. Em um país onde a violência da esquerda é recebida com compreensão, as punições pareceram, em muitos casos, indevidamente severas. O tribunal alegou conspiração e iniciou investigações com o objetivo de desvendar a desinformação disseminada por autores intelectuais e instigadores do motim do 8 de janeiro. Bolsonaro e seu círculo íntimo ainda enfrentam julgamentos por supostamente planejarem um golpe. Que clareza, gente! Até a hipocrisia da esquerda oportunista e violenta, que já fez quebra-quebra bem pior na Praça dos Três Poderes, foi colocado no artigo. Mas ninguém da esquerda foi condenado a 17 anos de prisão por golpe de Estado, não. E olha o que ela segue dizendo. Vamos encerrar aqui, ó. Não importa o que você pensa do Sr. Bolsonaro. Está claro que a política tomou conta do STF, da Corte. A direita no Senado brasileiro está tentando mobilizar os votos necessários para impeachment do ministro Alexandre de Moraes e restaurar a imparcialidade judicial. As elites estão começando a reclamar dos juízes embriagados do poder. Infelizmente, as tarifas de 50% do presidente Trump sobre as importações brasileiras impulsionaram o nacionalismo e o apoio ao senhor da Silva. Mas a decisão do Tesouro dos Estados Unidos, no mês passado, de impor sanções ao senhor de Moraes, parece ter chamado a atenção dos outros membros da Corte, que sem dúvida entendem que pode haver mais por vir se o Brasil não encontrar uma maneira de restaurar o Estado de Direito. Vou ler essa última frase aqui, porque ela é muito importante. Olha só, presta atenção aqui, ó. A última frase aqui é importantíssima. Mas a decisão do Tesouro dos Estados Unidos, no mês passado, de impor sanções a Alexandre de Moraes, parece ter chamado a atenção de outros membros da Corte, de outros ministros, que sem dúvida entendem que pode haver mais por vir se o Brasil não encontrar uma maneira de restaurar o Estado de Direito. Ou seja, ela deu um problema e ela deu a solução, apontando inclusive quem é o ministro, que é o Senado Federal. É isso aí, gente. Como ela disse aí na solução, pode haver mais por vir. Magnitsky neles. Sem mais, gente, eu vou deixar o comentário. Tudo bem. Então, esse é o Deltan trazendo essa questão. Né? E sabe o que está acontecendo? O que é mais preocupante? O que é mais preocupante é que a Magnitsky está mostrando, o Trump está usando a lei Magnitsky, para mostrar, olha, eu estou de olho no que vocês estão fazendo aí. Ah, eu estou de olho. Ah, foi o Eduardo que alertou, o Eduardo está ferrando com a taxação. Isso é uma outra questão. Tentaram ferrar o pai do cara. Ele é deputado, ele se licenciou e foi para lá pedir ajuda pro vizinho rico. O que você faria? Você é o Eduardo Bolsonaro. Você ficaria aqui para ser caçado? Você ficaria aqui para ser perseguido, como o Duval tá com tornozeleira? A Carla Zambelli, tudo bem, tem um crime ali, eu entendo. Ah, eu entendo. Não é porque eu defendo a volta da direita que eu vou passar pano aqui para Zambelli, não. Ela perseguiu um cara em praça pública, inclusive prejudicou bastante na eleição, essa questão que ela fez ali, porque mostrou um extremismo desnecessário e imaturo. E depois teve contato com um hacker. Então aí tem um crime. Né? Agora o Duval foi viajar, voltou, já premiado com a tornozeleira. O Bolsonaro preso em casa. O Eduardo Bolsonaro, você acha que ele ia estar de boa? O Flávio Bolsonaro no Senado me surpreende. Porque ele fica na meia dele ali. O Moro já tentaram derrubar. O Deltan, tiraram o cargo. Então tá errado. Então aí eles pegam lá Magnitsky mostrando que tá de olho no Brasil. O que eles falam? Vem um projeto aí do partido Boulos, Sol, né? Não é o partido do Boulos, não é o partido no qual o Boulos pertence, para tirar os efeitos da lei Magnitsky aqui. Olha o que eles querem. Entendeu? Livrar o Brasil das garras dos Estados Unidos. Melhor do que consertar o erro, né? Vocês ignorarem o efeito. Pô, não cabe uma consciência. Até o Moraes veio para São Paulo esses dias, falou entre erros e acertos. Então ele entende que está errando. Ele entende, ele sabe que ele está passando do ponto. Existe excesso. Né? O Lorival da CNN ontem falou. Existem excessos no STF e isso é incontestável. Então você que ama a esquerda, aí você não acha estranho o Lula defendeu o Moraes? Se os poderes têm que ser independentes, o que o executivo está alinhado com o judiciário? Não pode, pô. Não pode, é cada um para um lado, e em prol do povo.
Agora, se tivesse uma votação aberta dos ministros do STF, você acha que algum daqueles ministros seria eleito por voto popular? Nenhum ali tem carisma para isso. Nenhum ali tem empatia com o povo para isso. São os reis desse país aqui, a monarquia que a gente tem, não parte nem do presidente, que o presidente precisa ser votado. E acredite ou não na eleição, eu aceito a vitória do Lula ali, ele não me representa, tá? Mas eu aceito que entrou. Agora, quem era o presidente do TSE? E aí, por que o Lula defende ele agora? Parece uma coisa que estão de rabo preso. Rabo preso um com o outro. Parece. Né? Eu dou o benefício da dúvida para você que é esquerdista aí. Você acha que existe uma imparcialidade dos poderes no Brasil hoje? Ou o presidente está alinhado com o STF? Ou o Moraes contribuiu para a eleição do Lula na presidência do TSE em 2022? Fala para mim aqui no chat. Se você acha que existe independência, tá com 2. Se você acha que teve alguma coisa, que tem um teretetê que tá amarrando o rabo de um no outro ali, você coloca o 1 e se inscreve nesse canal aqui para mostrar sua indignação.